Mês de abril é mês de festa aqui na capital federal. No próximo dia 21, nossa Brasília completa 65 anos e tem muita coisa boa para a gente explorar, como estamos fazendo ao longo dos últimos dias aqui no nosso jornalismo da Nova Brasil. E hoje, na nossa coluna Empreende Brasília, o assunto é o cenário empreendedor do Distrito Federal, porque Brasília mudou muito, cresceu muito e também o cenário empreendedor vem se transformando. Quem tem os detalhes para a gente é a Caroline Borges, da Rev Gestão de Pessoas. Carol, bom dia, bem-vinda. Essa transformação, de fato, está em curso, né? Está em curso, Ariane, Diego, nossos ouvintes, bom dia. É um orgulho, né? Eu, como brasiliense, tenho um orgulho enorme da nossa cidade. E empreender aqui tem seus desafios e tem também muita oportunidade. É uma cidade muito conhecida como cidade dos concursos. Quem Sim. nasceu aqui, mora É a aqui, capital dos é a capital dos concursos, né? concursos. E se a gente for conversar aqui, eu acho que todo mundo tem alguém na família que ou estuda ou já está concursado ou tem essa intenção mais para frente. Mas também é uma cidade que vem se modificando muito ao longo dos anos e um cenário empreendedor que vem crescendo bastante. A gente já vê e conversa com muitas pessoas que empreendem, querem empreender e muitas pessoas que às vezes já são concursadas, mas também têm essa intenção. E aí eu pergunto até para vocês, né, Ariane e Diego, pensem aí entre quantos restaurantes e eventos vocês precisavam escolher há 15, 20 anos atrás. A Ariane, eu acho que nem escolhia ainda isso, ainda não saía para esse tipo de evento. Mas a gente não tinha muitas opções. Então, se a gente pensar o próprio cenário gastronômico de festas, shows, exposições, feiras, mostras culturais, eventos corporativos, tem muita empresa crescendo aqui. Segundo o Econodata, são mais de 404 mil CNPJs em funcionamento no DF. É muita Sensacional, não é? coisa, hein? É uma revolução mesmo que está em curso. E que destaques Brasília tem quando a gente fala desse cenário empreendedor, Carol? A gente está falando aí da maior renda per capita do Brasil, né? Uma renda per capita aí, segundo o IBGE, de R$ 3.444 mês. Aqui a gente sabe que existe uma influência muito grande da remuneração do setor público, mas temos aí uma localização privilegiada no centro do país. Então, para centros logísticos, processos de expansão, isso realmente é um grande acelerador de crescimento. Temos o selo de cidade criativa, concedido pela Unesco. Isso impacta no aumento das oportunidades para os empreendedores criativos na cidade, esse DNA que tem origem aí nessa dupla de arquitetura, né, o Oscar Niemeyer e o urbanismo do Lúcio Costa. Então, nesse mesmo ano que Brasília recebeu esse selo, ela foi, ela né, tinha sido reconhecida como cidade criativa, ela também já celebrava 30 anos do título de Patrimônio Cultural da Humanidade, que foi a primeira cidade moderna do mundo a receber essa honraria. Então, é considerada uma cidade criativa. É também a quarta cidade mais empreendedora do Brasil. A gente trouxe essa pesquisa no ano passado, ela saiu em 2024. São dados do Índice de Cidades Empreendedoras, que tem como objetivo analisar e comparar ecossistemas empreendedores de 101 cidades mais populosas do Brasil. E Brasília fica atrás apenas de São Paulo, Florianópolis e Joinville. Esse índice é produzido pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e o relatório de 2022 tinha mostrado Brasília na 69ª posição. Esse índice ele avalia eixos como infraestrutura, mercado e cultura empreendedora. E aí, dois pontos importantes. Brasília ocupa o terceiro lugar no tópico de infraestrutura no Brasil, entre essas cidades. E entre os principais fatores que fazem Brasília se destacar nesse eixo, são a conectividade rodoviária, o número de decolagens aéreas na cidade e boas condições urbanas, como a própria velocidade de internet. Além disso, no tópico cultura empreendedora, a capital ocupou a quarta posição, tem índices elevados de consultas sobre empreendedorismo e um elevado engajamento das pessoas em relação a atividades empresariais, eventos, cursos, formações. Então, isso dá bastante orgulho. De fato, tem um cenário aí para ser explorado. Sensacional, Carol. Você mencionou essa pesquisa, né, que saiu no ano passado, que tem uma visão mais ampla do nosso mercado empresarial. Eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre ela, só que antes eu queria te perguntar o outro lado, né? A gente tem muitos benefícios e hoje um cenário bem mais favorável do que se tinha anos atrás aqui para quem quer empreender, está disposto a trabalhar com o próprio negócio. Agora, o que que você citaria, inclusive como empreendedora, de gargalo? O que que a gente tem ainda hoje de ponto sensível? Muito se ouve falar, especialmente quem não é empreendedor, sobre a burocracia e alguns outros entraves, mas o que que você elencaria como possível
possíveis gargalos também para quem está nesse meio? Vamos lá. Eu vou trazer para você, Ariane, uma outra pesquisa, Tá. trazendo inclusive a resposta ao que você está perguntando, que foi uma pesquisa do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, e ele apresentou essa pesquisa em 2024, foi uma pesquisa feita em 2023, mas ela traz uma visão ampla desse mercado empresarial do DF, analisa as empresas dos setores de comércio, serviço, construção civil, indústria, agropecuária, abrangendo micro, pequena, média e grandes empresas, e esses resultados destacam exatamente esses desafios e oportunidades que podem guiar o desenvolvimento de políticas públicas, ações estratégicas das próprias empresas para melhorar o mercado de trabalho, principalmente, e fortalecer a economia local. Então, vou trazer alguns números para trazer a resposta ao que você me perguntou. Os jovens com até 29 anos, eles representam uma parcela significativa do mercado, com destaque para o setor de comércio, né, e compõem 40,3% da força de trabalho, e o setor de serviço também apresenta alta participação, com 37,2%, seguido pela indústria, com 35,9%. Lembrando que aqui a gente está falando só de mercado privado. Sim. Não tá, né, a gente não está incluindo aqui o público, que aí a gente teria um peso para serviço bem maior. Os trabalhadores com formação superior estão presentes em 63,4% das empresas, enquanto 46,1% possuem funcionários com qualificação técnica. Cerca de 43,5% das empresas falam de dificuldade para contratar, especialmente pela falta de candidatos qualificados e com experiência. As funções de vendedores, atendentes, motoristas e profissionais de TI são as mais difíceis de preencher, indicando uma lacuna entre a formação disponível e as demandas de mercado. Então, esse é um gargalo grande aqui na nossa cidade. Manter profissionais qualificados também é um desafio para 21,4% das empresas, principalmente por questões comportamentais ou falta de preparo técnico. As empresas têm investido em treinamentos internos, com 60,2% dos participantes adotando estratégias para mitigar lacunas de habilidades, principalmente, e entre as principais eficiências estão trabalho em equipe, comunicação e atendimento ao cliente. E apenas 4,1% das empresas entrevistadas adotam um regime híbrido ou remoto, com maior adesão entre as grandes empresas para esse tipo de prática. 7h51, você está ouvindo a Carol Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que todas as quintas-feiras está aqui com a gente no jornal Nova Brasil Brasília, sempre nos dando uma aula. Ari, você sabia que mais de 10 anos atrás eu fiz uma pós e a Carol foi uma das minhas entrevistadas nessa pós? Você nem se ela se lembra disso, Tem velho. um Mais de tempo, 10 né? anos. História. Foi em 2013, eu salvo engano, 2013 ou 2014. E um dos temas era justamente falando como essa questão de Brasília ser conhecida como a capital dos concursos atrapalhava um pouco o empreendedorismo, né? Até mesmo na seleção de pessoas, às vezes tinha uma vaga, me lembro que você me relatava na época, Carol, que às vezes surgem vagas da iniciativa privada, boas vagas, mas é difícil preencher essas vagas porque o jovem tinha naquele momento essa cabeça ainda muito fincada no funcionalismo público. Isso tem mudado? Como tem mudado, Diego? Vou Olha te falar só. que nessa época, quando você me perguntou isso, eu tô lembrando aqui que era uma época... Bem, eu trabalho com seleção há quase 20 anos. Era uma época que existiam vagas que a gente precisava buscar profissionais de fora de Brasília. Eram vagas que a gente não achava gente aqui. E eu falo que eu tenho um orgulho enorme de Brasília hoje. A gente exporta profissional para outros lugares do Brasil e do mundo, e profissionais de destaque. Isso vem mudando bastante, inclusive com empresas grandes querendo apostar em profissionais daqui. Profissionais que vêm se formando, que vêm se destacando no cenário empreendedor, mas no cenário corporativo também. E tem muitas histórias bacanas sobre isso. Então, isso também vem mudando, Diego. Uma outra coisa que é importante nesse processo existe um desafio de você trazer um profissional de fora para morar em outra cidade, independentemente de Brasília. Brasília é muito diferente de tudo. Então, a adaptabilidade desse profissional aqui, ele tem uma vida também, ele se adapta bem, mas há um destaque muito grande para profissionais do DF. Isso vem mudando bastante na nossa capital. Que beleza saber disso, viu? Já contei aqui, eu vou contar de novo, porque a nossa audiência no rádio ela vai mudando, né? Mas certa vez eu contei aqui que eu já cheguei a escutar uma pessoa comentando assim: Ah, esse profissional é bom demais para estar em Brasília, tem que se mudar para São Paulo, tem que ir morar em São Paulo, porque é bom demais
para estar em Brasília? Uma fala repleta de preconceito e de falta da compreensão do que é Brasília hoje, né, Carol? Desconhecimento, né? De fato, e a gente sabe que assim, a gente tem ainda um índice de empresas de grande porte, a gente está falando aí de estratégias e práticas de remuneração que talvez não sejam tão agressivos para quem está falando de mercado, de ser executivo no mercado privado. E aí a gente às vezes tem esse cenário de profissionais daqui que são muito bons e que conseguem posições com remunerações mais agressivas, e eu não estou falando de empreendedor, estou falando de executivo, em empresas fora de Brasília. E sofrem muito, muitas vezes, por ter que deixar a cidade para estar em outro local, trabalhando. A gente sabe que qualidade de vida, que é algo que também é um grande impulsionador, eu consigo empreender, eu consigo voltar para almoçar em casa muitas vezes, para muitas pessoas, isso é possível aqui no plano. Isso não é natural, nem é comum em outras cidades, em outras capitais. Então, Brasília tem muita coisa boa para ser explorada no cenário empreendedor, no cenário corporativo, e dá, sim, um orgulho enorme, Diego, de ver esse crescimento. Tem convite da Carol aí para o nosso Opa, ouvinte, a né, Carol tem uma ideia genial que a gente coloca em prática a partir de agora e que vai precisar muito da sua participação, ouvinte. A gente quer ouvir você e a Carol vai explicar como é que vai funcionar. Vamos lá. Bem, esse mês a nossa coluna vai ser dedicada especialmente a homenagear esse cenário empreendedor da nossa cidade. E a gente quer escutar de você, ouvinte, que histórias de empreendedorismo do nosso quadradinho você quer ver aqui no Empreende Brasília. A gente vai colocar lá no Insta da Nova Brasil, vai também para o Insta da Rev, e a gente quer a sua sugestão. Que empresas você quer escutar aqui, que histórias de empreendedorismo, para a gente conseguir correr atrás e trazer para você aqui na nossa coluna. É isso aí. Muito O bem. nosso Instagram, @Nova Brasil Brasília, e o da Rev, @Rev Gestão de Pessoas. Exatamente. Convite feito, hein? Para que você se ouça uma história que você conhece bacana de empreendedorismo aqui no Distrito Federal, na nossa coluna Empreende Brasília. Então, a gente conta muitíssimo com a sua participação. Carol, obrigada por hoje. Uma boa quinta-feira para você. Ótima quinta-feira a todos os brasilienses que nos escutam.